É isso aí! É muito conhecimento levado de uma maneira leve e rápida para você. Não perca! Está começando mais uma divertida aula do Carecas de Saber. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades. Sou o professor Gus e hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a muita gente. Vamos falar de esporte, vamos falar da geopolítica das Olimpíadas. Agora, para a gente falar da geopolítica das Olimpíadas, nessa primeira parte, que é a aula de hoje, vamos começar a dar uma introdução ao tema do esporte e quando que o esporte ele passa a ser algo comum nas sociedades pelo mundo. Bom, vou usar hoje como referência uma análise feita por um sociólogo renomado, que é Norbert Elias, no seu livro A Busca da Excitação. Então, nesse livro, o Elias vai falar da gênese do esporte e do processo civilizador. Processo civilizador, quando a gente fala de como as pessoas vão se tornando mais civilizadas. Bom, o que o Elias vai usar? Qual que vai ser o ponto de análise dele? Ele vai fazer um retrospecto histórico e perceber que é o seguinte, com o Renascimento, aquele movimento cultural, comercial que ocorre na Europa, lá no meio da Idade Média, com o Renascimento você tem uma retomada de valores e práticas sociais que eram comuns lá no período clássico da Antiguidade. Quando a gente fala de período clássico, você pode destacar aí período clássico grego, e o destaque principal para a situação política e social de Atenas, lá na Antiguidade. Por que Atenas? Porque Atenas vai ser bastante conhecida como berço da filosofia, berço da política, e é justamente esse processo que envolve a filosofia e a política ateniense que vai dar uma nova perspectiva para o mundo europeu com o Renascimento. Vai ser uma retomada desses valores que vai influenciar muito nos comportamentos e naquilo que a gente entende como processo civilizador ou civilizatório. Bom, olha uma questão importante. Nessa revalorização, você tem a ideia da razão, A razão, a argumentação, os processos discursivos que já vinham sendo trabalhados pelos filósofos lá desde Sócrates, Vamos lembrar um pouquinho da filosofia. O Sócrates ele vai ser o cara que vai deixar de legado para o mundo, além de outras coisas, a ideia da dialética. Ou seja, um cara faz uma afirmação e fala para o outro. Esse outro cara vai destruir esse primeiro argumento e criar uma condição para que o primeiro sujeito crie um novo argumento. Ou seja, através de um processo dialético, ou seja, de um diálogo, eu tenho uma construção de uma ideia, uma desconstrução dessa ideia e a construção de uma nova ideia. Vejam como isso é uma parte fundamental para o processo da racionalização do mundo ou de todas as ciências. Todas as ciências são pautadas nessa construção e desconstrução de ideias. Então, eu defendo uma coisa hoje, essa coisa vai ter um novo pesquisador que vai avançar o meu conhecimento, descobrir que tem falhas, vai trazer algo novo, depois um outro cara vai descobrir uma nova coisa e assim por diante. Enfim, lá em Atenas e no Renascimento, isso vai estar muito pautado na questão da fala, do poder de discurso. Vejam só, a política nasce desse processo. O grande poder da política é o poder de persuasão, poder de discurso, poder de retórica, de oratória. Então isso vai ser um elemento de grande valor lá em Atenas e vai ser retomado com o Renascimento. Pô, professor, mas o que tem tudo a ver isso com o esporte? Tem tudo a ver. Por quê? Porque no Renascimento, a revalorização da razão e do poder de discurso vai, ao mesmo tempo, acabar taxando e recriminando as práticas sociais ligadas ao mundo bárbaro. E quando se pensa no mundo bárbaro, do ponto de vista dos renascentistas, o mundo bárbaro ele é classificado como um mundo violento, um mundo da agressão, da prática, de uma agressão gratuita. É claro que a gente está aqui diante de uma visão que ela é parcial, mas enfim, o processo envolvendo os caras da literatura, da ciência, vai valorizar a razão em detrimento de algumas práticas e de ações violentas. A ideia do
do sentimento, da explosão, né, assim, da coisa visceral do bárbaro, em detrimento de um processo, de uma prática social que seja pautada na razão, na argumentação. E nessa história toda, o que vai acontecer? A valorização da razão, ela não vai conseguir eliminar a violência do mundo, mas ela vai passar a regrar a violência. Então, com o processo da retomada, né, da razão e do poder de discurso, sobrepondo ao poder de violência, de ação, ao mundo feudal, dos cavalheiros, tudo mais, você tem um processo onde os regramentos vão ser cada vez maiores. Isso é trazido com o Renascimento e com o passar dos tempos, até chegar no século XX, século XXI, esse processo de regramento ele vai ser cada vez mais constante e mais cotidiano. Bom, vamos entender como é que isso aí também vai se ligar à questão do esporte. Então, olha só, continuando essa mesma história que já vem desde o Renascimento, com o processo da Revolução Industrial, essa história toda ela vai se intensificar. Por quê? Quando a gente analisa o processo da Revolução Industrial, o impacto, né, dessa revolução no cotidiano das pessoas, você tem alguns exemplos que vão ser bastante interessantes. Por exemplo, a percepção do tempo. Antes da Revolução Industrial, a maior parte das pessoas imaginava ou tinha uma percepção de tempo a partir do tempo da natureza. O dia amanheceu, então o sol nasceu. Então é o momento de ir para o trabalho. O dia, né, o sol se pôs, então é o momento de se recolher. E você tem a passagem das estações. Com o processo da Revolução Industrial, você tem, por exemplo, a invenção do relógio, uma máquina, né, fruto do processo da Revolução. O relógio ele passa a ordenar, a regular o cotidiano, né, em tempos precisos. E, portanto, as pessoas passam a trabalhar, por exemplo, segundo a lógica do relógio, do apito da fábrica. O cotidiano, as práticas, o comportamento social vai mudar a partir da Revolução Industrial. Então, vai ocorrer uma intensificação da racionalização do cotidiano. E vai dizer o Elias que o mesmo vai acontecer com o tempo livre. Por quê? Né, o tempo livre ele vai ser usado segundo a mesma maneira com que as pessoas trabalhavam. Então, se as pessoas passavam a trabalhar conforme a precisão do relógio, do apito da fábrica, o tempo livre ele também vai partir para um certo regramento. Então, segundo Elias, vai ocorrer um regramento dos lazeres. Lazeres que estão vinculados a jogos, práticas, cotidianos, brigas, né? E aquele universo campestre que vai, né, com a Revolução Industrial, se tornar um ambiente urbanizado, né? Junto com a Revolução, você tem um processo da intensificação da urbanização nos países industrializados. Vamos pegar o exemplo da Inglaterra, principalmente aqui na primeira Revolução Industrial. População camponesa migrando, fazendo um êxodo rural e indo para as cidades. Dentro das cidades, a imposição do Estado é maior. Por quê? Para um controle social, para evitar os processos de brigas, mortes, né? Enfim, você tem a ideia, por exemplo, do monopólio da violência pelo Estado, né? Isso aí já está caracterizado na concepção de Estado moderno, lá do Maquiavel, depois do Hobbes, e se aplica até os dias de hoje. Quem que pode andar armado? Quem que pode promover uma violência em nome da paz coletiva? A polícia, ou seja, né, a polícia, as Forças Armadas, que tem um papel, né, justamente de regulador da paz, né, para que as pessoas não saiam se agredindo por aí. Logo, mesmo esses prazeres vinculados à violência, eles passam a ter um regulamento. Enfim, não só os prazeres vinculados ao prazer, mas todos os prazeres, jogos e práticas que eram cotidianas e que eram mais livres, elas passam a ser enquadradas tanto no tempo como no espaço, conforme regras de convívio social agora, né, no tempo da máquina. Bom, tudo isso, como eu falei, da questão do monopólio da violência, está muito ligado também a um processo de pacificação das sociedades. Vejam bem, processo de desarmamento. Quando você analisa uma sociedade medieval, por exemplo, né, e imagina dois caras se confrontando, o que vai acontecer? Cada um puxa uma espada e alguém sai morto. E isso faz parte do cotidiano.
Já nessa sociedade contemporânea, pós-revolução industrial, né, e cada vez mais urbanizada, você tem um processo onde a violência ela passa a ser vista com um olhar mais sensível, né? A agressão ela se torna uma coisa marginal, uma coisa bárbara, uma coisa que é não quista. Justamente por isso, então, o esporte ele ganha um papel muito especial nessa sociedade contemporânea. Por quê? Porque o esporte, né, são esses lazeres regrados que vão criar os ambientes propícios para os confrontos, só que confrontos também regulamentados. Portanto, os torneios esportivos, né, que começam a surgir no século XIX e no século XX, eles se tornam momentos muito especiais. Por quê? Porque são momentos de enfrentamentos simbólicos. Olha só, vai dizer, né, tem uma citação que nós aqui não encontramos quem é o autor ainda dessa citação, mas tem uma citação que ela diz algo parecido com o esporte é a guerra civilizada, ou o esporte é a civilização da guerra. Bom, o que significa isso então? Que os confrontos que aconteciam de fato, né, até esse momento, eles passam a ser regulados e o esporte passa a ser esse campo de batalha, por exemplo, para colocar nações inimigas, né, em confronto. Um confronto que se dá segundo certos regulamentos. Então, um esporte, sei lá, como o futebol, que passa a ser bastante popular, principalmente dentro das áreas coloniais da Inglaterra e de áreas sob influência da Inglaterra no final do século XIX, ou como o rugby, né, também um esporte inglês e que se difunde dentro dos países que são ex-colônias da Inglaterra, né, ou da comunidade britânica, justamente por quê? Porque não só ele permite, né, esses esportes, eles permitem o choque entre nações, como também entre grupos sociais. Por exemplo, né, a chamada luta de classes, né, que é tão aclamada pela esquerda, né, que é colocada aí como um elemento fundamental da estrutura da vida segundo o pensamento marxista. Ao invés do embate real, gerador de transformações, né, na sociedade, você tem o esporte aí como um campo aberto ao embate, onde, por exemplo, um time, né, que seja mais ligado à burguesia, ele pode ser, né, ele pode se confrontar a um time mais ligado ao operariado. E é o momento, então, em que esse operário ele vai confrontar ou vencer o seu patrão, né, de maneira simbólica. É o conflito estabelecido de maneira simbólica e regrada. E isso, né, vão dizer alguns, ele vai, de alguma maneira, eliminar o conflito real ou minimizar as relações de conflitos reais. Então, o esporte, por um lado, né, vão dizer alguns, por um lado ele é alienante, por outro lado ele é em prol da paz, né, da unificação dos povos e dos grupos sociais. Outra questão importante, vamos pegar de novo o exemplo da Inglaterra e suas colônias do século XIX. Né, Inglaterra conquistando, né, regiões na África, por exemplo, como na região onde hoje é a África do Sul, ou na Austrália e Nova Zelândia. Vamos pegar a questão do rugby. Né, o próprio rugby, que é um esporte nacional muito importante para a Austrália e para a Nova Zelândia, justamente áreas, né, ex-colônias da Inglaterra, onde os times mais fortes, eles fazem menções aos grupos étnicos que foram dominados pela colonização inglesa. Portanto, você tem uma relação direta de um confronto simbólico, né? Então, o time da Nova Zelândia mesmo, que é bastante famoso, né, no rugby, ele, antes dos jogos, ele faz um ritual de guerra, conforme os Maori, né, uma etnia específica daquela região, se manifestava nos atos de guerra real. Né? A mesma coisa em relação aos Zulus na África do Sul. Então, vejam como o esporte, nesse sentido, ele ganha esse papel simbólico do enfrentamento, né? E, ao mesmo tempo, da integração. É nesse aspecto que as Olimpíadas foram criadas lá no período clássico grego, né? Lá no período clássico, quando você tem um processo da integração e do conflito simbólico entre as cidades-estados gregas. E é da mesma forma que as Olimpíadas vão ser trazidas de novo para o nosso período contemporâneo, no final do século XIX e levado adiante até os nossos tempos. Bom, para a gente entender agora, a
partindo dessa análise de introdução, para a gente entender a geopolítica das Olimpíadas no século XX até o nosso tempo atual, a gente então vai usar tudo isso para analisar caso a caso na próxima aula, senão a gente fica aqui por muito mais tempo. Então, próxima aula, Geopolítica das Olimpíadas, parte 2, a gente vai para o caso a caso durante o século XX. Tudo bem, galera? Então, ficamos por aqui. Grande abraço.